Bom dia a todos. Estamos mais uma vez aqui no nosso Unifar Cash. Hoje, um evento muito especial e diferente. Estamos hoje, pela primeira vez, gravando em ambiente externo, diretamente do Dia de Campo, Centro Universitário Unifar, junto com a FAA. E temos aqui hoje alguns convidados e temos muito importante para trabalharmos. Mas, antes de tudo, eu vou apresentar cada um e peço também que cada um possa se apresentar. E assim eu vou também falar um pouquinho sobre o tema e o nosso conceito. Ao meu lado esquerdo aqui, a primeira opção, aqui nós temos o nosso secretário de Agricultura do município de Valença, Pedro Graça. Temos mais um pouquinho à minha esquerda, tem também o professor Fábio Vicente, orientador do projeto e chefe da Secretaria de Agricultura de Valença. Perfeito? Temos também aqui a nossa estudante acadêmica de nutrição, Lilian, correto? Correto. E ao lado dela, Mariana. Sejam todos bem-vindos aqui. Muito obrigado pela presença de vocês. Nosso assunto hoje aqui é um programa de alimento legal dentro do município e o Caprino Cultura e Ovino Cultura, programa de apoio à Valença, estado do Rio de Janeiro. Vou pedir para cada um, se possível, falar um pouquinho mais sobre si e, ao mesmo tempo, eu peço, por favor, secretário, assim que todos se apresentarem, e o professor poderem falar um pouquinho mais sobre esse projeto ProEx e sobre os outros projetos que acontecem aqui dentro do nosso centro universitário. Bom dia a todos. É prazer a gente estar aqui participando desse podcast hoje, nessa exposição. E o Dia de Campo se transformou em uma grande exposição agropecuária entre duas empresas fortes, que é a Prefeitura e o Sport de Valença, junto com a Unifar, que hoje se uniram para fazer um grande projeto. E esse projeto está trazendo aqui resgatando, trazendo de volta as nossas exposições. Então, para mim, estar como sub-vereador licenciado, hoje eu estou na Secretaria de Agricultura, e estar na Secretaria de Agricultura nesse momento que acontece todo esse evento junto com vocês da FAA, junto com a Prefeitura, é muito gratificante. Então, estou muito feliz de estar participando com vocês aqui hoje. Obrigado. Obrigado, secretário. Professor, por favor. Bem, meu nome é Fábio Vicente, né? Fui apresentado assim. E a gente tem assim, uma satisfação muito grande de falar do Programa Alimento Legal. O Programa Alimento Legal ele nasce de um projeto de extensão, Centro Universitário de Valença, né? A Fundação do André Arco Verde, junto à Faculdade de Nutrição. Alunas aí da disciplina de Microbiologia dos Alimentos, né? E as alunas, né? Gente dedicada. Bem, pois bem, elas desenvolveram isso de uma maneira assim particular, de uma maneira formidável, e vamos expor isso agora. E acabaram provocando uma coisa muito interessante, e junto à Secretaria de Agricultura, que esse programa fosse uma política pública e que, passando o projeto de extensão, isso possa permanecer em termos de ações junto à comunidade, como é o jeito de ser FAA, né? Que tanto a nossa comunidade acadêmica preconiza, né? A gente sempre tem que dar uma devolutiva à sociedade. A devolutiva hoje é pela Faculdade de Nutrição, pela Lília e pela Mariana. Muito satisfeito. A gente também. Muito obrigado pelas palavras e pela presença também, meninas. Muito obrigado. Olha, eu gostaria, assim, inicialmente, a gente vai falar um pouquinho sobre o programa, mas como achei muito interessante o ponto que é a devolutiva da sociedade, e obviamente eles construíram uma coisa que talvez seja até inédito nesse primeiro momento, que é fazer com que o município trouxesse para a gente essa primeira portaria, a portaria 001 de 2025, que é justamente onde o PROEX conseguiu atingir a sociedade e também chamou a atenção dentro do próprio município. O secretário foi provavelmente uma das pessoas que, quando ele ficou sabendo do assunto, obviamente ele pensou, olha, eu quero participar. Eu quero fazer frente também, porque isso muito me interessa e é o que a secretaria tenta buscar. Então, secretário, se eu puder falar um pouquinho como foi esse momento. Esse programa Alimento Legal, ele é extremamente importante e ele traz duas vertentes. Uma, que eu entendo, primeiro, é você entrar nesse campo e organizar isso. E a outra, que é a mais importante, que é a conscientização do produtor. Porque as pessoas vêm, o mundo vai caminhando e a gente vai crescendo, as coisas vão acontecendo, e muitas pessoas não têm acesso a certas informações. E eles vão
se adaptando e avançando do jeito que eles têm o caminho pela frente. Então, quando vocês surgem na faculdade com esse projeto, e esse projeto entra na vida dessas pessoas, a vida deles começam a transformar, começa a trazer conhecimento. Porque às vezes, para mim, o conhecimento vira um tabu. Muitas pessoas têm medo, que acham que vão ter que fazer, construir não sei o quê, gastar dinheiro, e não é isso, tá? E, às vezes, e muitas das vezes falta um pouco de informação. Eu tenho um cunhado, por exemplo, que ele não deixa os filhos dele comerem queijo que não seja de leite pasteurizado. Entendeu? Ele tem essa consciência, mas a maioria não tem. Entendeu? A maioria e não é que o cara esteja produzindo aquele produto ali, só que ele desconhece tecnicamente e ele não tem condições de no olhar, ver se aquele queijo tem alguma contaminação. Não, o queijo simplesmente está bonito, bacana, vamos consumir o queijo. Então, esse olhar e esse trabalho que é fundamental para que as pessoas entendam que o problema é que é um queijo bacana, bonito, bem lavadinho, bem salgadinho, bem gostosinho, pode trazer para uma família, para uma criança, para um idoso. O Fabinho tem trabalhado muito nessa vertente. A gente tem avançado muito na secretaria através do trabalho desse rapaz aqui, porque ele é um estudioso na área. E para você ter uma ideia, nós temos um selo arte aqui, certo? Nós vamos falar nisso. Isso. E quem nos colocou esse queijo e esse doce aqui não tem o selo arte onde ele mora. Então você veja bem. Verdade. Entendeu? Então, aqui, ele não tem e nós temos isso aqui. O que a gente precisa agora é expandir. E pegar esse produtor que faz esse queijo bacana, mas sem esse conhecimento, e trazer ele para dentro. Por isso nós precisamos dessa parceria. Então, eu vejo o programa fundamental nesse tema. E na outra parte, que é extremamente importante, que nós somos hoje a segunda bacia leiteira, somos a primeira, isso aí intercala muito, de produção de leite. Agora, a gente está entrando numa vertente de ovinicultura e na caprinocultura, que hoje a gente está lançando isso aqui, e é importante. O que acontece hoje na nossa cidade? A maioria das pessoas que estavam na área rural vieram para a cidade. Quem ficou na área rural foi o proprietário. Então, você vai encontrar muitas propriedades aí, o esposo e a esposa, mais uma pessoa, talvez só os dois trabalhando, tirando leite, e numa demanda pesada. E uma opção dessa de capinocultura e ovinocultura, Fabinho, ela diminui muito a mão de obra. Talvez tenha uma rentabilidade maior, porque o valor agregado é maior. Então, a gente precisa, nós, como poder público, trazer e oferecer essas opções, Com certeza. condições e qualidade. Então, eu vejo perfeito a nossa união junto com a Unifaa, com as meninas aí, para que a gente possa realmente trazer uma evolução para o nosso município, principalmente para quem está na área rural. Tá? É o que eu queria colaborar nesse momento, e a gente passa a palavra aí para o próximo. Certo. Secretário, muito obrigado pelas palavras aí. Foi importante o momento que o senhor estava falando. Estava olhando as meninas, porque aqui no background, um pouquinho antes de a gente gravar, a gente estava justamente conversando. E os pontos mais importantes que o senhor colocou, justamente até o exemplo que o senhor trouxe em relação ao queijo, aquele queijo não pasteurizado a gente não consome, é um dos temas que a gente conversou ali atrás um pouquinho da importância, que é o mínimo que começa lá atrás, é o básico do básico que faz toda a diferença. E como é bom a gente ver que há uma sincronia de entendimento técnico e de importância quando há um representante da secretaria, uma importância dentro do município, e a parte acadêmica que também vem olhando isso. Ou seja, são conexões e interlocuções extremamente importantes. E eu queria pedir, por favor, as meninas, se puderem responder, como surgiu o programa e como foi identificar o professor também, o orientador para o mesmo programa, né? Foi dentro de sala de aula, né? Então, eu tenho muito a agradecer ao professor Fábio, porque ele é uma pessoa maravilhosa, ele é um professor excelente. Ele sempre trazia muitas coisas, assim, não só questões teóricas, em questões, né, sobre a microbiologia, mas também trazia muita coisa prática pra gente. E a gente tinha contato com ele aos sábados. Eu não falo, né, pela Lília, mas eu, por exemplo, sou uma pessoa que amo pesquisar, sou uma pessoa que gosto de estudar, então
eu já estava a fim, né, de fazer algum projeto de pesquisa e tal, e ele surgiu com a ideia. Jogou no ar e falou assim: "E aí, vamos?" Aí eu falei: "Interessante, vou dar uma estudada, depois te respondo". E eu me apaixonei. Ele conseguiu me convencer a embarcar de cabeça nesse ideia. Então não se arrependeu. Não. Tá bom. E assim, hoje estamos cá. E assim, a ideia mesmo do projeto, né, que foi acho que o que mais me chamou a atenção, o que eu mais quis, é justamente trazer as pessoas para essa conscientização, sabe? É entender que tudo isso aqui não é uma punição, não é ninguém. Não, é uma mão amiga, sabe? É uma educação, é trazer informação, é trazer uma educação, é trazer isso para as pessoas, sabe? Então isso foi o que mais me encantou, assim, em todo esse processo, assim. Não sei. Dentro da faculdade, né, assim, depois de muito tempo parada, eu voltei a cursar a faculdade e foi me despertando alguns assuntos muito interessantes. E um dos principais foi essa área de microbiologia, né, que assim, despertou a curiosidade de pesquisa, né, de procurar assim, entender mais sobre os alimentos, o que a gente coloca na mesa, o que a gente consome no dia a dia. E quando surgiu esse projeto, eu peguei as meninas assim, né, que nós temos um grupo lá na faculdade, falei assim, olha, vamos pro projeto. Puxamos a outra e acabou que deu certo, né? E assim, cada uma faz sua parte no projeto e está sendo muito legal, porque assim, além da vivência acadêmica, a gente está tendo uma vivência junto com alguns produtores, né? Assim, fizemos visita em alguns lugares, fomos bem recebidos, assim, por algumas empresas, sabe? Alguns produtores artesanais aqui na cidade. E assim, é uma troca muito legal, sabe? Está sendo assim, um descobrimento, uma descoberta muito boa, né, Mari? Assim, Eu acho que aumenta o campo de visão. Eu acho que é, quando a gente só tá ali dentro da sala de aula, a gente, querendo ou não, tá num ambiente controlado. Sim. A gente tá ali, a gente faz um experimento e acabou, né? Fechou a aula, acabou. Quando a gente vai para uma pesquisa, a gente vai para campo, a gente começa a ver outras realidades. Você conhece, de fato, vamos dizer assim, o mundo. Você consegue pegar aquilo que você aprendeu na sala de aula e ver aquilo na vida real. Materializa, né? Materializa. E eu acho que essa foi a questão, né, de você ir conhecer os produtores, fazer pesquisa, com os consumidores também, ver aquilo de perto, sabe? É muito bom, assim. Me abriu muito a o campo de visão, né? Abriu o mundo, vamos dizer assim. Sei que elas Sim. estão falando, eu posso fazer uma À sugestão? vontade. Que elas abordassem o que elas estão chamando de pesquisa. Que pesquisa é essa? De que forma elas fizeram? E fazer um cenário rápido do resultado da pesquisa. Pergunte isso a elas. então, a nossa pesquisa, o primeiro passo do projeto, nós desenvolvemos uma pesquisa é, pelo Forms, mandamos assim, pelo WhatsApp, né? Assim, foi uma passando para outra, e nós conseguimos, em pouco menos de um mês, um retorno muito grande. Foram mais de 100 respostas, sabe? E dentro delas nós abordamos vários temas, como parte de segurança alimentar, a questão do selo, né? Inspeção, É né? isso. Aí, sim, até trouxe, né, o nosso questionário aqui para fazer um breve resumo. Pegamos alguns principais tópicos, né? Então, assim, os produtos que hoje em Valença o pessoal mais consome. Nós temos aqui em destaque os produtos lácteos, né? Iogurte, queijos, que tem 77% da população das pessoas que responderam destacou como consumo diário. Temos uma outra questão aqui, que foi quando o consumidor, né, compra um produto artesanal, o que eles observam, o rótulo. 71% das pessoas se atentam hoje já ao rótulo. Temos outros aqui, quer ver? Ó? Esse daqui. Um selo de qualidade, a certificação influencia a decisão de compra? A maioria das pessoas, 70% do pessoal que respondeu, já influencia na decisão de compra a questão do selo, né? Isso é uma coisa que chama muita atenção da gente com relação à pesquisa. Aqui nós já temos como que eles identificam que um alimento é seguro,
o pessoal identifica pela inspeção sanitária e o selo oficial, tá? E, assim, o interessante é que esse público que respondeu foi um público 35 mais, sabe? Assim, não foi um público... Teve pessoas mais jovens, mas, assim, a maioria, na sua maioria, assim, 35 mais. Então, a gente vê que está se preocupando, né, com a questão da qualidade dos alimentos. Temos também, olha, como é o benefício do produto artesanal bem rotulado? O que o pessoal colocou? Mais confiança e segurança, porque a pessoa sabe realmente que ela está levando um produto com segurança e qualidade para a mesa. Um outro aqui, esse aqui já é menos relevante, porque assim, dentro da cidade que a gente tem aqui hoje, no município de Valença, nós temos muitos produtores que já estão dentro do padrão, né? Que já tem os selos, tudo direitinho, e nós temos muitos produtores, assim, pequenos produtores, que é aquele que vende o queijo porta a porta, que vende num comércio pequenininho. Então, isso aqui já assim, equilibrou um pouco, que as pessoas ainda consomem produtos desse pessoal rotulação. que sem a rotulagem, Qual né? o percentual mesmo? Consome Então, sem rotulagem. 42% É muita coisa. Muita para coisa. 50%. Tem um comércio muito grande, né? É um comércio muito grande, que as É. pessoas ainda não têm É o que a essa gente chama de informação. comércio informal. Esse outro aqui é coisas que o pessoal leva em consideração quando está comprando um produto. A questão da data de fabricação e validade. Então, assim, a pessoa tendo um produto bem rotulado, bem com Um padrão de o rotulagem padrão, né, adequado. de rotulagem, eles ajudam bastante. E garantir que o alimento legal, antes de tudo, é um ato de cuidado e transparência para as pessoas, né, para o consumidor em geral. Esse foi um dos tópicos assim que a gente achou mais importante abordar aqui para estar passando, né, para o pessoal essa questão. Perfeito. Eu tinha imensas perguntas aqui que foram respondidas agora sem, Sim. ao menos. Mas eu queria perguntar em relação Glórias. às pesquisas de campo. Eram os consumidores e produtores, ou eram só os consumidores? Como é que Foram produtores. todos os produtores? Produtores. Então, está trazendo a informação para a gente que há uma preocupação entre o produto até chegar ao balcão, até ao consumidor. Não. Em relação a esse daqui que eu acabei de Consumidor. apresentar, é o consumidor. Foi então o o Essa consumidor. visão do Isso. consumidor. O Form foi feito para as visões dos consumidores. Sim. Consumidor. Nós E fizemos fisicamente até. também foram os Nós produtores. até fizemos um outro questionário para produtores. Nós visitamos pequenas feiras, algumas feiras, o mercado municipal, a feira da Unifar, deixamos com alguns produtores também artesanais o questionário, só que assim a gente não obteve retorno, porque muitas pessoas ficaram com medo. Né? Tem uma Assim, questão de tem um pouco, né? Tem um fiscalização. pouco de receio. Assim, para não dizer que a gente não teve nenhum retorno, nós tivemos duas respostas. Sabe, que foi assim, foram pessoas que já têm a empresa, já tem tudo legalizado e responderam, né? Estão, inclusive, um está correndo atrás do celular para poder estar revendendo produto Fora no do país, município, do fora do estado. município, do estado. E mais ou menos isso, entendeu? Assim, o restante a gente não obteve. Agora, com relação ao consumidor, a gente teve um retorno muito grande, sabe? Eu percebo, assim, que o consumidor, ele tá mais em foco, não sei se pela internet, pela questão de rede social, as pessoas estão buscando mais, tá um movimento muito maior, assim, em relação à saúde, à questão de bem-estar, de qualidade. E também uma outra questão, a Lilian foi mais nessa pesquisa de campo. Ela chegou aí na Feira Municipal, né? E chegou nas feirinhas. As feirinhas da Unifar, eu cheguei em algumas, principalmente uma que é perto da minha casa. Eu cheguei a dar uma passada e uma coisa que eu percebi é que as feirinhas da Unifar, as pessoas, assim, pelo menos os produtores que eu conversei, eles são mais abertos, sabe? Eu chegava, conversava, não sei se é por ser menor, não sei se já por já ter uma Estão legalidade. dentro da comunidade Sim. Já acadêmica. tá Dá aí, um corpo diferente, né? eles tiveram, assim, mais certa receptividade, sabe? De sentar para conversar, para escutar, né, o que a gente tinha mais para dizer. Eu acho que é um pouco diferente da realidade, por exemplo, da feira municipal. É outra realidade. Totalmente. Eu acho interessante, se você me permite, é que vocês também explorassem essa percepção, porque o projeto de extensão ele tem uma finalidade com o aluno, que é promover uma imersão profunda na realidade. E são duas realidades, a visão do consumidor e a visão do produtor. Como o produtor pode ter medo, às vezes, dessa fiscalização, e como apresentar uma fiscalização orientativa, quebrar um paradigma, E ganhar entendeu? confiança. É legal, de repente, você explorar isso com a percepção. O projeto de extensão é para melhorar essa percepção. Seria talvez a segunda fase do projeto, né? Seria. É um desafio a ser Desafio, superado, desafio. né?
conquistamos aí a confiança e o entendimento dos consumidores, mas temos que olhar também os produtores para assim fazer o fechamento. O assunto é extremamente interessante e ele mexe com a gente, ainda mais com a gente que trabalha no meio. Você colocou aí várias situações e a gente vive com vários atores, todos eles bem intencionados, cada um na sua posição, dentro do que pode. E quando a gente pega um produtor e ele entrega o leite dele na rua, ele tem um valor agregado muito maior, certo? Ele dobra o preço do leite dele. Quando ele faz o queijo, hoje a cooperativa, os laticínios pagam R$ 2 o litro. Quando ele faz o queijo, no mínimo, o litro do leite dele passa para R$ 5. Então, ele tem aí um ganho de mais de 100%, que faz uma diferença enorme dentro da vida receita dele, da dele, né? receita dele. E aí eu vejo, Fábio, que a gente precisa ter um terceiro ator nessa história. Qual é o terceiro ator nessa história? É o poder público. O poder público precisa viabilizar que esse produtor continue no trabalho dele, recebendo vocês, legalizando ele, e nós, como poder público, dar condições para que ele não tenha custo para ele poder entrar legalmente no mercado. Linhas de financiamento Isso. para materiais, Isso. equipamentos, construção, né? Coisa que dê. A gente não quer tirar ele do mercado, ele está dentro do mercado. Você vê que o nosso público é um público consumidor desse produto. Sim. Isso é importante. Primeira dificuldade seria ter o consumidor. O consumidor, nós temos, né, 70% do nosso problema está resolvido. Nós temos aonde entregar o produto. O que ficou para a gente? Legalizar a situação. O pior é se nós tivéssemos tudo legalizado e não estivéssemos onde entregar. Esse seria um grande problema. Então, agora, parte desse projeto, e aí é um desafio para vocês nos ajudar a desenvolver um projeto de parceria e que a gente possa buscar, Fabinho, de chegar numa propriedade rural, por exemplo, onde tem o cara tira 100 litros de leite, produz ali 10 queijos por dia. E a gente criar um projeto dentro da realidade dele, em que a gente possa financiar 50%, criar alternativa. A ação do poder público, a política, o político entra nesse sentido. Eu costumo falar que o político, quando ele cria um projeto, ele atrapalha. O político não sabe criar projeto. O político precisa apoiar um projeto, porque ele não foi feito para criar nada, ele foi feito para poder ver o que é bom e colocar o dinheiro ali dentro. Sem permitir fazer gestão. Fazer gestão. O dinheiro no lugar certo. É. Não tem o quê. Então, eu acho que essa parceria, e a gente precisa chegar para perto e começar a trabalhar com 10 produtores ou 5 produtores e criar um ambiente favorável para eles, para que os outros possam olhar e falar assim, poxa, Deus, fulano foi beneficiado, está fazendo isso, está vendendo, eu quero também. Secretário, você imagina o que eu estou pensando agora de satisfação, porque o projeto de extensão ele tem uma finalidade, e agora a gente pode até alcançar um pouco dela, porque você está solicitando a comunidade acadêmica que reage à sociedade para gerar uma solução. Você está pedindo a nutricionistas que zelam por isso, para terem uma imersão profunda, entendam o público-alvo, que é o que a gente chama dentro do centro universitário de soft skill, que é vamos dizer assim, é a excelência emocional. O aprendizado ele é sensorial, a gente precisa de sensações o tempo todo. E precisa ver que esse público ele é carente, mas ele é carente de informação e também de material. Você suprindo a carência material, eles vão suprir a carência de informação. Isso gera um desenvolvimento econômico. Exatamente o que todos os entes estão planejando. É o fim comum, né? Desenvolvimento econômico através da administração pública direta, que é a prefeitura, e aquilo que o centro universitário quer, que é simplesmente transformar vidas através da educação, e não só de Valença, de todo o sul fluminense. Só que isso vem através dos alunos. Aí é o projeto de extensão na veia. Ainda falo mais, eu acho que, por exemplo, ainda tem que ter um ator aí que precisa entrar, e vocês têm lá, que é o setor da faculdade de administração, que são eles que vão também ajudar o produtor a se entender financeiramente. Legal é isso. onde que ele pode ir, o que ele pode fazer. Sozinho a gente não faz nada, né? Não, então eu acho que Valença está crescendo, a gente está vendo muita coisa acontecer, mas precisa ser com ordem e com começo, meio e fim. Com certeza. Certo? Então vocês estão com um grande projeto de começo, que precisa da nossa participação, e a gente precisa muito mais de vocês que vocês da gente.
porque vocês vão trazer para a gente toda uma situação em que a gente só vai colocar os ingredientes no lugar certo para que o bolo cresça. Vou dizer para você, nós vamos colocar, ó, a lenha no fogão. Então, é muito fogo, não, tira um bocadinho, entendeu? Vamos lá, Sim. para poder o bolo Energia sair. nós temos. Exatamente. Não, nós temos tudo. O que a gente vai fazer é dar essa dinâmica produtor. Eu acho fundamental, o momento é extremamente importante. A gente está numa virada em Valença muito boa, e essa junção de ideias é aquilo que eu te falei. Eu, pelo menos, político, não fomos feitos para criar nada. Nós fomos feitos para incentivar o que é bom e dar segurança. Gestão. Secretário, deixa eu roubar um pouquinho o microfone mais uma vez aqui e continuar. Olha, eu achei muito produtivo quando ela traz a informação dos segundo produto mais consumido dentro do nosso município é derivado do leite. Perfeito? E em meio nesse gancho, eu queria fazer uma pergunta. Que vocês pudessem falar um pouquinho sobre os selos, chegasse até o selo arte, mas eu queria que falasse sobre todas as importâncias do selo, o que o selo traz para o consumidor como garantia, qual a importância dele, quais são os seus tipos. Então, se puderem, eu sei que dominam o assunto, já me falaram aqui que dominam o assunto perfeito, que eu posso perguntar. Então, nesse momento, eu peço, por favor. Basicamente, a gente tem a princípio 3 selos, né? Que seria o SIM, primeiro que é o principal, que abrange, né? A pessoa pode comercializar dentro do município. Aí a gente tem o selo estadual, né? Que é o STE. E aí a pessoa pode comercializar dentro do estado. E tem o CIF, que é federal, que a pessoa pode comercializar no Brasil inteiro. E aí a gente entra com o selo arte, que é voltado exclusivamente para o pessoal artesanal, que aí também vai abranger todo o Brasil, que aí a pessoa pode comercializar. Aí, no caso, você pode me ajudar nisso. Claro. Mas o CIV, que é o primeiro, né? Você procura a Secretaria de Agricultura e a Secretaria de Sanitário, se eu não me engano. E aí, no caso, ele entra com a papelada, educação, aprovação das normas, leitinho. O CIV, você procura o CIV. Não, CIV. O SIM, Sim, é do o Estado, Estado do Estado. Secretaria de Agricultura Estadual, Estadual. Estado e o CIF, você é o Ministério da Agricultura. o Ministério da Agricultura, que é, no caso, o MAP. Então, aí tem essa hierarquia. E o arte, você procura estadual também. Mas ele vai abranger o Brasil inteiro. Dentro desse cenário da certificação arte, a gente tem, assim, pelo menos em Valença, um momento muito bom, muito grato. Pelo seguinte, você tem esses 3 esferas de selo de inspeção que elas abordaram, né? O SIM é o que o município trabalha, né? Serviço de inspeção municipal. E no serviço de inspeção municipal, você tem um gap, um limite de comercialização, como a Mariana falou, dentro do município. Ou seja, alguns podem crescer de uma maneira em que o município não contém o produto, ele precisa ultrapassar algumas fronteiras. Aí vem o selo arte. O selo arte não é um selo de inspeção, ele é uma certificação que habilita esse produto de maneira fiscal e tributária a circular no país inteiro. O produto, que o CISB habilita o estabelecimento da mesma forma, que o produto possa circular no país inteiro. Então, o Programa Alimento Legal ele pode trazer um grande, eu chamo assim, de upgrade para o município, que se nós trabalharmos aqui com profissionais que entendem do assunto, as certificações Seloarte, CISB, e projetarmos as agroindústrias, aí sim elas vão ser empoderadas de economia, de potencial econômico. Isso vai fazer com que o município cresça e dá ao próprio município muita visibilidade, o que já está acontecendo, né? O município tem ganho premiações, né? Recentemente ganhou uma premiação no Prêmio Sebrae, como o município, a Terra do Queijo, no estado do Rio de Janeiro, né? Nós ganhamos premiações em que mostram que o produto artesanal na nossa região tem muito destaque. O produto artesanal e selo arte tem uma ligação muito estreitada, como certificação. Acho que o final disso tudo é o seguinte: o cara está no serviço de inspeção municipal, mas se ele for selo arte, ele pode comercializar o produto no país inteiro e com uma marca que determina que ele tem qualidade. Ou seja, a aceitação do produto também vai numa esfera diferenciada. Uma coisa que eu esqueci de falar, que você tinha perguntado sobre desse impacto, né, para o consumidor, segurança mesmo. Ter a Segurança. noção de que comprando um produto que foi inspecionado, que passou por uma vigilância, que as pessoas
Seguro, né? Financiamento seguro, tem todo um processo, né, para ele chegar onde ele chegou. Então, todo esse cuidado. E também uma das coisas que a gente sempre fala é: olha esse selo, sabe? Dá uma olhada, não deixa de ver se o produto que você está comprando tem esse selo. Porque, querendo ou não, ele é uma garantia, né, para o consumidor. Você foi bom aluno. O selo arte, ele é importante porque você cria um produto individual, correto? E esse produto, o bacana dele é que ele não tem dono, ele tem uma receita, correto? Isso. Uhum. Então qualquer pessoa pode ter uma receita e produzir aquilo. Então isso é bacana, porque não é igual a Coca-Cola que só ela que pode fazer, ninguém mais. Se eu entendi sua abordagem, é o seguinte, vou citar aqui um exemplo, tá? Nós temos um queijo Valença, que é o queijo Vale do Café. Isso. Ele é produzido por um estabelecimento. Esse queijo é do estabelecimento? Não. Ele é produzido exclusivamente pelo aquele estabelecimento. Esse queijo é selo arte? Sim. Ele é comercializado no país inteiro. Surgindo uma outra queijaria que faça a mesma receita, vai enviar essa receita para o Ministério da Agricultura e dizer que esse estabelecimento certificado previamente pelo SIM pode ter um produto artesanal que já foi aprovado no município. Então vai ter 2 queijos Vales do Café, por exemplo, de 2 queijarias distintas com selo arte em Valença. É o potencial que fala. Daí é o cenário da devolutiva para a sociedade que o programa Alimento Legal, o que elas fazem, faz. Você imagina esse produtor ser orientado à certificação arte, conquistar isso e ganhar mercado. 1, 2, 3, 4. Realmente é a educação transformando vidas através do processo de educação e mobilizando o setor público que dá um olhar de desenvolvimento econômico.